E aí, tudo bem? É um privilégio poder continuar aí essa nossa jornada, né? Estar aí com todos vocês, todos nós juntos, para mais um trimestre abençoado ao lado de Jesus e também da Palavra de Deus, né? E chegamos aí em um trimestre que tem como título geral Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. E aí eu convido você para estar conosco, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, é importante para que a gente continue aí fazendo os vídeos, tá bom? E a pergunta interativa dessa semana, desse estudo número 1, é a seguinte pergunta: qual é a única maneira de um cristão se manter vivo espiritualmente? Tá bom? Então, no decorrer do vídeo, eu quero dizer para você, com base na Bíblia, qual é a única maneira de um cristão se manter vivo espiritualmente, de um cristão não estar no banco da igreja morto espiritualmente. Então, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela vai nos dizer, no decorrer desse vídeo, como isso pode acontecer. Qual é a única maneira de um cristão se manter vivo na experiência da salvação, vivo espiritualmente. Então, nós temos aí como título da primeira lição desse trimestre, né? O título semanal, Por que testemunhar? Então, a lição número 1 deste novo trimestre, ela começa nos fazendo uma pergunta: por que testemunhar? Não é? É uma interrogação. Então nós vamos ver no decorrer da lição o porquê, que necessidade há de testemunharmos, né? De quem? De Deus, né? Então vamos ficar sabendo aí. E aí o verso para memorizar, que está em 1 Timóteo 2, 3 e 4, está aí na tela para você acompanhar, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o texto diz que a necessidade de salvação não é só do alto, do baixo, do preto, do branco, do rico, do pobre. Não. O texto diz que a necessidade que Jesus veio, né, para salvar a todos, independente de qualquer coisa, né, de raça, nacionalidade, condição social, cultura, ok? Então aqui está explícito um desejo de Deus que envolve valiosas oportunidades, né, que Ele nos dá. Para quê? Para falarmos o que Ele faz, o que Ele fez, o que faz e o que irá fazer em nossas vidas. Então, é testemunhar, não é? O maior interesse de Cristo é a minha e a sua salvação. E a salvação de todos os homens. Testemunhar diz respeito a Jesus. Trata-se do que Ele fez para nos salvar, de como Ele mudou nossa vida e das maravilhosas verdades de Sua palavra, que nos revela quem Ele é e a beleza de seu caráter, tá bom? E aí eu já faço uma pergunta para mim e para você, que é a seguinte: como igreja, né? Como igreja, nós entendemos o propósito realmente da nossa existência? Sim ou não? O que você acha? Você que é cristão, você que frequenta aí alguma igreja, pode ser igreja adventista ou qualquer outra igreja, né? Nós como igreja entendemos de verdade o propósito da nossa existência? O que você acha? É para refletirmos, né, individualmente. Será que algum ser humano vai poder reclamar um dia a Jesus que não teve oportunidade de salvação? O que você acha?
oferecendo oportunidades de salvação. Deus, Ele oferece sim diariamente. É justamente o que Ele está fazendo agora aqui comigo e com você, oferecendo-nos mais e mais oportunidades de salvação. Então, diariamente, Deus oferece oportunidades para que as pessoas de todos os lugares o conheçam. Ele move corações delas, Ele move os corações das pessoas, né? Ele se revela na beleza e complexidade do mundo natural. Sim ou não? Olhando para o mar, você consegue enxergar a Deus? Olhando para as árvores, para a natureza, para os pássaros, não é? Então, Deus se revela. É um Deus também infinito, né? Com sabedoria ilimitada e poder sobrenatural. Ok? A revelação mais clara de seu amor se encontra na vida e no ministério do seu Filho Jesus Cristo. Quando compartilhamos Jesus com outras pessoas, oferecemos a elas a melhor oportunidade de salvação. O que você acha? Porque você que frequenta alguma igreja, talvez isso que eu vou dizer para você seja algo familiar. Porque a atitude de pregar, de testemunhar, né, de Cristo é algo que muitas vezes a gente percebe que é escasso. O que você acha? Né? Aqui em Lucas 19:10, né, Jesus diz que veio buscar os perdidos. Né? Ele veio buscar os perdidos. O que o Evangelho de Lucas ensina sobre o propósito de Cristo vir à Terra? Exatamente isso. O propósito é esse, o propósito maior. Salvar pessoas. Não é? O reino de Deus, ele não é feito de coisas, de móveis, de automóveis, de prédios, não é? De objetos. Não, o reino de Deus, ele é feito, né, de pessoas. O que mais Deus ama são as pessoas, né? É o seu maior interesse, é por nós, os seus filhos, né? As suas criaturas. Porque as oportunidades relacionadas com a eternidade são pouco atrativas. O que é que você acha disso? Por quê? Né? Por que as pessoas pensam tão pouco na vida por vir? Por que que a ênfase, por que que o apego, por que que o maior interesse das pessoas de uma forma geral é esse mundo aqui? Por que que as pessoas são apegadas aos seus bens? Né? Por que que as pessoas são muito apegadas à vaidade, não é? As coisas que são passageiras, as coisas que são vulneráveis, vamos dizer assim, as coisas que não duram para sempre. E por que que as pessoas não olham mais para a eternidade? Né? A vida, o salmista diz que a vida do homem é como um sopro, né? Muitas vezes a gente acha que o tempo demora muito a passar, mas um dia desses aí, nós éramos crianças, né? Brincando na calçada, na rua onde morávamos. E hoje nós já nos encontramos assim, de cabelos brancos, né? Entenderam? Então, a vida passa muito rápido. E por que as pessoas dão tanta ênfase, né? Por que as pessoas não procuram a saber mais sobre a sua existência, né? Sobre as suas origens? Então, eu creio que um dos motivos apenas relaciona-se àquele ditado popular que diz assim: cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer enxergar, né? O cego Bartimeu, está na história da Bíblia, esse quis enxergar, né? Não deixou, vamos dizer assim, talvez a última das suas oportunidades passarem, né? Então, não testemunhamos apenas para dar às pessoas sua única chance de salvação. Testemunhamos para dar-lhes a sua melhor chance, não é? Qual é a nossa função no plano divino para redimir a humanidade? Quantas pessoas, aí é para mim e para você, quantas pessoas já ouviram o Evangelho
dos teus lábios e dos meus lábios. Não é verdade? Então, as oportunidades, elas são muito importantes, né, em relação a esse contexto aqui. Tanto para quem fala de Cristo, tanto para quem testemunha de Jesus, como para quem ouve o testemunho. Imagina o ladrão crucificado ao lado de Cristo, né? Aquele homem, ele não sabia quantas oportunidades, né, ele iria ter. Ou então eu e você sabemos quantas oportunidades aquele homem teve na vida, né? Mas o fato é, um fato inegável é que a última oportunidade da vida daquele homem, ele agarrou de forma poderosa, ele agarrou de forma exclusiva, né, valiosa, ele garantiu a sua salvação eterna, né? E você tem feito o que das suas oportunidades? E eu tenho feito o que das minhas oportunidades? É um ponto de reflexão, não é? Agora, como agradar a um Deus, não é? Como agradar a um Deus que é dono de tudo? Como agradar a um Deus que não depende de nada e não depende de ninguém? O que você acha disso aí? Como a gente agradar a Jesus? O que agrada a Cristo, né? Quando a gente vai estudar na Bíblia, né, não precisa ser muito inteligente nem superdotado para saber que o que mais agrada a Cristo é salvar pessoas, não é? Então a Bíblia deixa isso bem clara. Então quem quiser agradar a Jesus, contribua, se envolva, né, para levar o Evangelho a outras pessoas. Então isso agrada muito a Cristo. É o que mais Cristo gosta, é o que mais Deus gosta e é o que mais o Espírito Santo também gosta. Agora, aqui em Lucas também, 15, versos 6, 7, 9 e 10, né, a gente vai consultar e tem uma pergunta aqui na lição que diz assim: como essas histórias terminam e o que esses finais revelam sobre Deus? Esses finais, esses textos, eles revelam sobre Deus que com celebração e regozijo, pois Deus se alegra com um pecador se arrependido. Agora, o que a palavra diz com pessoas que colocam empecilho para que outras pessoas entreguem as suas vidas a Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? E será que tem pessoas que colocam empecilho, que são contra, né, a pessoas que se decidem a entregar as suas vidas? Isso acontece muito, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Às vezes até dentro da própria casa, às vezes até dentro do próprio lar, isso tem acontecido, né? Dentro da humanidade, né? Às vezes é um pai que não quer que o filho ou a filha se batize, às vezes é um marido que não quer que a esposa, às vezes é a esposa que impede que o marido se batize. Então, isso é muito relativo, né? Agora, eu quero compartilhar um texto com você que está em Mateus 23, 13. Vamos compartilhar aqui um texto que está em Mateus 23, 13. Olha o que é que diz. Abra sua Bíblia aí também, se você puder. Mateus 23, 13, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, né? Então aqui publicamente, né, os líderes religiosos, eles se achavam assim os bambambãs, né? Eles se achavam assim o máximo, né? Em relação a interpretar a lei de Deus. Então, eles faziam justamente o contrário do que Jesus mais gosta, né?
que é de trazer pessoas para o seu reino, né? Então aqui os religiosos, vamos dizer assim, e infelizmente isso pode acontecer com líderes dentro de várias igrejas, né? Isso pode acontecer e infelizmente muitas vezes isso tem acontecido. Então Satanás, ele está por trás sim desses maus líderes, né? Que impede, que critica, que bota empecilho, que dificulta que alguém seja batizado, ok? Então isso não vem de Deus, isso não faz a vontade de Jesus segundo a palavra de Deus, não é? Então todo o céu ele se alegra quando algum perdido, né, são encontrados, né? E aí nós temos aí alguns nortes que a palavra de Deus dá, também através de algumas parábolas, né? De quando o pastor encontra a sua ovelha perdida, tá certo? Então, neste mundo cheio de doença, desastre, morte, podemos trazer alegria ao coração de Deus ao compartilharmos as boas novas de salvação com as pessoas, não é? Ok? Temos que entender ainda nessa parte de pessoas que dificultam que outras entrem para a igreja, temos que entender que a igreja não é nossa e também não é só das pessoas que a gente gosta, né? A igreja, ela existe, a igreja é uma casa, é um templo acolhedor. Ela foi instituída por Deus para acolher todas as pessoas. A igreja é do povo, né? A igreja não é de um líder ou somente das pessoas que ele gosta ou das pessoas que ele quer que esteja ali. Não, a igreja é de todos, né? Agora vamos falar dessa alegria do céu. O porquê dessa alegria tão grande, né? Por que a Bíblia diz que o céu, por que o Espírito de Profecia diz que o céu fica em festa quando apenas um pecador se arrepende? Por quê? É porque os seres celestiais, eles não são manchados pelo pecado e a visão espiritual que eles têm é infinitamente maior do que a nossa, que somos manchados pelo vírus do pecado. Então é por isso que eles enxergam, né? Eles conseguem a enxergar o que realmente significa na sua essência quando uma pessoa tem a oportunidade de descer as águas batismais. E nós não. Como nós somos ainda, infelizmente, manchados pelo vírus do pecado, a gente vai olhar para outras coisas. Olha, aquela pessoa é assim ainda. Olha, fulano é assim. Olha, alguém me disse isso de cicrano. Olha... Então os seres celestiais, né, o Espírito Santo, Deus e Jesus, eles, a visão deles, né, são diferentes da nossa visão. É por isso que é essa alegria esse vislumbre tão grande, tá bom? Então, não adianta, precisamos como igreja entendermos isso. Nós não temos autoridade, né, para decidir se alguém está pronto, ou deve, ou não deve se batizar. Nós temos que fazer a nossa parte, pregar o Evangelho e, mediante a decisão da pessoa, aí, de cumprirmos a ordem que o Mestre nos deu, tá bom? Imagina só aí Jesus ao lado da cruz daquele ladrão, né? O ladrão dizendo, olha, Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Imagina Jesus falando assim, olha, agora não, agora você não vai poder. A gente vai prorrogar a tua vida, né? Você vai fazer aí um curso de 28 lições, para que depois a gente vá fazer uma comissão para ver se você está pronto ou não. Então, não tem sentido, né? Então, o que agrada a Cristo é pessoas sendo salvas. E você e eu devemos estar disponíveis para trabalhar na missão mais sublime, mais valiosa, que é de contribuir para o reino de Deus, crescendo por meio da doação. O Mar Morto marca a altitude mais baixa da Terra, né?
Vocês já ouviram falar ali no Mar Morto, né? Que está ali a 423 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto ele fica ali no Oriente, né? Fica entre Israel e a Jordânia, vamos dizer. É mais ou menos por aí, tá certo? Então, como o teor de sal e minerais do Mar Morto é de 33,7%, né? Pouca coisa sobrevive naquelas águas, né? É muito difícil. Então não há peixes nem plantas, apenas alguns micróbios e bactérias na parte inferior. Na vida cristã, se a graça de Deus que atua em nossa vida não fluir para os outros, aí entra o testemunhar, nós já começamos a entender aí a necessidade de o porquê devemos testemunhar. Então ficaremos estagnados e quase sem vida, como o Mar Morto é, né? Não é assim que devemos viver? Ok? Então daqui a pouquinho eu quero te responder qual é a única maneira de um cristão se manter vivo espiritualmente, né? Porque pode acontecer de pessoas, né? Pode acontecer de alguém, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, está aí numa caminhada de tantos anos dentro de uma igreja, mas espiritualmente está morto, né? Então, em Lucas e em João, diz que quem beber da água que só Jesus oferece, vai plantar boas sementes, meu amigo. Vai expressar os frutos do Espírito, desenvolver bons frutos, tá bom? Os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmo. É a única coisa que efetuará essa grandiosa obra, é interessar-se vivamente pela salvação das outras pessoas, tá bom? E agora eu quero cumprir o que eu prometi para vocês, né? Eu vou dizer aqui, com base na Bíblia, qual é a única maneira de um cristão se manter vivo espiritualmente, tá bom? Então, a única maneira de um cristão se manter vivo espiritualmente, segundo a Bíblia, né? É levando pessoas para Cristo. Vamos levar em conta uma coisa. Levando em conta que Deus não está limitado ao nosso testemunho, né? Lá no Salmo 19:1 diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, ok? Então, por aqui nós já começamos a entender que Deus não precisa da gente para que o nome dele seja propagado. Então ele não precisa. Quem precisa de testemunhar, olha aí, estou começando a ampliar o horizonte para que nós entendamos e que a gente possa responder a pergunta interativa. Então, quem precisa de falar de Jesus sou eu e é você, né? Porque Deus ele não precisa, ele tem poder, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então Deus ele pode estar em milhões de lugares ao mesmo tempo. Ele pode falar a corações e a mente das pessoas de uma forma geral, né? Ok? Então vamos entender aí. Então Deus não precisa da gente, quem precisa somos nós, ok? A única forma de nos mantermos vivos espiritualmente é testemunharmos do amor de Deus. E isso fica bem claro quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, vamos compartilhar esse texto? 1 Coríntios 9, deixa eu pregar aqui a minha Bíblia. 1 Coríntios 9, verso 16. Vamos ver aqui. Pronto, chegamos. 1 Coríntios 9, verso 16, assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então pregar
testemunhar do amor de Deus não é algo assim, vamos dizer, não é algo opcional. Encontrei a palavra, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que é uma obrigação. Então ele diz, pesa sobre mim essa obrigação. Aí ele diz por que é uma obrigação. Ele diz, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Por que ai de mim? Porque se não pregar, se não falar, se não contribuir para que pessoas venham espiritualmente, a tendência é morrermos, não é? Espiritualmente. Por quê? Porque para que eu pregue, para que eu testemunhe, eu tenho que orar. Para que eu pregue, para que eu testemunhe, eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Bíblia. Porque se eu não tiver uma comunhão, se eu não tiver uma amizade, se eu não tiver um relacionamento com Deus, o que é que eu vou ter para oferecer de dentro de mim, não é? Quais informações eu vou oferecer para as pessoas que vão me ouvir? Então, eu espero que eu tenha sido claro em relação à pergunta interativa, né? Tá certo? Então, a necessidade, né, de o porquê testemunharmos e qual é a única maneira de se manter vivo espiritualmente é pregando. Ah, irmão Ney, mas tem as limitações. Sim, Deus conhece as suas limitações e Deus conhece as minhas limitações. Deus, Ele é um Deus que sonda os corações. Só Ele sabe o que você pensa, só Ele sabe o que você pode realmente e o que não pode fazer. Tá bom? Então, testemunhar de Jesus, pregar o Evangelho, não depende de dons. Tá bom? Falar de Jesus não depende de dons. O que depende de dons é para você poder tocar, é para você poder cantar, é para você poder fazer outras coisas. Mas testemunhar não depende de dons. Todo mundo, né? Uma pessoa, ela tenha qualquer uma das deficiências, mas Deus oferece meios para que essa pessoa testemunhe. Fidelidade ao mandamento de Cristo. Então, a lealdade a Cristo requer um compromisso de fazer o quê? A vontade dele. É o topo, né? Fazer a vontade, ser fiel. Então, lá em Timóteo, Paulo diz que todos sejam salvos. Né? 2 Pedro, que todos se arrependam. Né? O que essas passagens revelam sobre o coração de Deus? Qual é a prioridade de Deus? Salvar os homens. Agora, vamos entender aí uma ordem, né? Se a prioridade é salvar, muitas vezes nós confundimos, nós achamos que primeiro vem uma preparação, primeiro o indivíduo tem que estar todo bonitinho, todo cheirosinho, todo arrumadinho para poder ser salvo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, primeiro salva, depois aprende. Agora, isso vai da decisão individual, né? Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, chega para um pastor e diz, olha pastor, eu quero me batizar. Às vezes a pessoa passou uma vida inteira ouvindo de Jesus, não se decidiu pelo batismo e diz que quer se preparar. Ok, a decisão, ninguém pode decidir pelo outro, né? A decisão é individual, assim também como a salvação é individual. O mandamento de Cristo, de que cada um de nós participe de sua missão como testemunha de seu amor, graça e verdade, é fruto de seu desejo de que toda a humanidade seja salva. Né? Nós vivemos em um grande conflito. O período que nós estamos vivendo hoje, com todos esses acontecimentos, saiba que no dia de hoje, né, hoje é 26 de junho, é o dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, desse local maravilhoso, 26 de junho. Os acontecimentos
globais estão todos encaixados e relacionados às profecias bíblicas. Eu quero te dizer isso, tá bom? Se você que ainda não conhece, você quer conhecer mais, entre em contato conosco, o telefone está aí na tela, tá bom? Terei o maior prazer em contribuir com a sua vida, com os ensinamentos que Deus até agora revelou em sua palavra. Eu contribuo com você, tá bom? Com o maior prazer, tá certo? Então, aqui em Atos 13:47, né? A gente compara com Isaías 49:6, a quem essas passagens se aplicavam. O apóstolo Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo, em Atos 13:47, ele tomou uma profecia que se referia primeiramente a Israel, né? E profeticamente ao Messias. Está lá em Isaías 41:8, Isaías 49:6 também. Ok? Então, e aplicou à igreja do Novo Testamento. Então, se a igreja negligenciar ou minimizar o mandamento de Cristo, ela falha no propósito de sua existência. Por isso que lá atrás a gente perguntou, como igreja, nós temos convicção, nós sabemos qual é o nosso maior propósito, não é? Então, a igreja ela falha no propósito de sua existência e perde seu chamado profético ao mundo. Então aqui tem um alerta no rodapé da lição que é muito importante para mim e para você. Quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada em seu interior, né, dentro dela? Esse dentro dela é algo confortável, né? Possa ser que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? Estando apenas sentadas nos bancos das igrejas, de braços cruzados. Tomara que isso não aconteça, tomara que isso não seja um desejo meu e seu, porque tem tantas pessoas lá fora precisando de ouvir, né, as boas novas de salvação. Então, e aí as pessoas se concentram, a igreja se concentra tanto no seu interior, ao ponto de se esquecer do seu propósito prioritário, vamos dizer assim. Sabe qual é o perigo que a igreja corre? Ela corre o perigo de estar com as suas portas abertas, mas com a sua luz apagada, morta. Esse é o perigo. E ela, quando está morta, quando a igreja está morta espiritualmente, o crescimento dela vai pelos ares. Ela não cresce. Ela não avança. Ela gira, bate cabeça e não sai do lugar. É sempre aquilo mesmo. É sempre a mesmice. E aí muitas vezes os seus membros começam a se indagar. E o que é que acontece? Entra ano, sai ano, e a gente do mesmo jeito, e é isso aqui, é esse feijão com arroz. A Bíblia responde, tá bom? Então, que motivos nós temos para falar de Deus? Que motivos nós temos para falar de Deus? Precisamos ser motivados pelo amor. A resposta está em 1 João 4, versos 7 e 8, que diz assim, 1 João 4, 7 e 8, lá no finalzinho da Bíblia, quero compartilhar esse texto com você. 1 João 4. Vamos lá. Está uma ventania maravilhosa. 1 João, verso 4. 7 e 8. Diz assim: Amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui está a resposta, né? De que motivos nós temos para falar de Deus? Porque Deus é amor, né? Então, ao mesmo tempo, testemunhar é também um dos meios de Deus para nos fazer crescer espiritualmente. Olha só, a própria lição confirmando aquela tecla que a gente vem batendo, e a própria lição confirmando a resposta da pergunta interativa. O que é que diz aqui, ó? Ao mesmo testemunhar é também um dos meios de Deus para nos fazer crescer espiritualmente. Só cresce espiritualmente quem testemunha. Só fica vivo espiritualmente quem testemunha. Não compartilhar o que Cristo fez por nós é não ministrar aos outros. E não ministrar aos outros sufoca a verdadeira vida espiritual. Tá certo? O que motivou o apóstolo Paulo a experimentar provações, tribulações, dificuldades, humilhação, açoites, né? O ministério dos apóstolos não foi assim um mar de rosas não, né? Como também os ministérios de hoje, né? Como também para se falar de Cristo nos dias de hoje também não é coisa fácil, não é? Então, o que motivou todos esses homens de Deus, esses gigantes, né, dos personagens bíblicos, o amor deve ser o motivo principal de nosso serviço a Cristo e aos outros. Agora, responder assim é muito fácil, né? Qual é o motivo maior para se falar de Deus? É o amor, é amar as pessoas. Isso é muito fácil. Sair isso dos nossos lábios é muito simples, é muito fácil. O difícil é colocar isso que estamos falando em prática. Será que a sua motivação de amar é realmente uma realidade? E a minha também? Olha o que é que diz. O amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Quem escreveu isso foi a escritora norte-americana Ellen White, lá no livro O Lar Adventista, página 425. Ok? Eu quero terminar dizendo para mim e para você que o Criador de tudo, das galáxias, das estrelas, dos anjos, dos planetas, do universo, né, também morreu na cruz por nós. É impossível que essa verdade não gere em nós amor de Deus e o consequente desejo de compartilhar esse amor. Como podemos crescer em amor? Como podemos crescer em amor? Somente pelos efeitos que causam termos um relacionamento com Jesus. Nós só poderemos crescer em amor, nós só poderemos expressar o amor verdadeiro, né? Os frutos do Espírito, se tivermos uma amizade verdadeira com Jesus, um relacionamento, uma comunhão, né? Porque nós não podemos fabricar essas coisas. Isso não é fabricado, isso não vende em farmácia, isso não é construído por nenhuma indústria humana. Só quem fornece esses frutos, só quem tem esses frutos para oferecer a mim e a você é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Então, por que testemunhar? Para se manter vivo, né? Precisamos passar pelo processo da santificação, testemunhando, pregando, contribuindo para que pessoas sejam salvas, falando do amor de Deus, assim como o Evangelho um dia chegou até nós
nós devemos também transmitir essa bênção. Nós devemos também transmitir essa graça, né? Essa salvação, tá bom? Que outros saibam também o que Jesus fez na minha vida, fez na sua vida, faz e fará. Que outros saibam. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue providenciando meios para que a gente possa prosseguir, viver nesse mundo, caminhar, para que o Senhor continue providenciando meios para que a gente possa ser feliz, mas acima de tudo, que os meus olhos e os teus olhos espirituais sejam abertos e a gente consiga enxergar a vida realmente como ela é. Que a gente consiga enxergar a nossa existência realmente como ela é. E que a gente saia desse mundo de ilusões, que a gente saia desse reduto de fantasias, de coisas ilusórias, passageiras, e que a gente possa enxergar o verdadeiro horizonte, que a gente possa sentir o desejo de ir, de pensar na direção correta que é a eternidade. Tudo aqui vai passar, tudo aqui está passando, e está passando de forma trágica, está passando de forma dolorosa, tá bom? Então vamos orar e crescermos. Temos aí mais uma jornada, mais um trimestre valioso, grandioso pela frente. E eu convido você a estarmos sempre juntos, crescendo em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai de amor. Também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar,